Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje, gente, vamos falar sobre fotografia. Isso porque Rio Preto tem um histórico gigante aí de grandes fotógrafos que registram o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento de Rio Preto desde o início do século XX. Mas, especificamente, nós vamos falar, e para falar sobre isso, recebemos aqui o jornalista Santiago Naliato Garcia, ele que é autor da tese de doutorado Narrativas Visuais e Memória, os acervos que constituem identidade, trabalhos fotográficos com foco no Noroeste Paulista. Essa tese foi apresentada na USP, Escola de Comunicações e Artes, e pós-graduação em Ciência da Comunicação. Pedi até para ele mostrar aqui, para o Oséias dar um foco. São 285 páginas detalhando todo o trabalho fotográfico do Noroeste Paulista, em especial de Rio Preto, focando em especial 3 grandes gênios artistas que tivemos aqui, Jaime Colagiovanni, Edson Baff e Toninho Cury. Santiago, obrigado por estar aqui, parabéns pelo trabalho, eu tive a oportunidade, não consegui ler inteiro ainda, mas li grande parte. Começar te perguntando de onde surgiu a ideia de produzir um material tão bacana, cara. Obrigado. Tá, obrigado eu, pelo convite. Prazer estar aqui com o Fernando também. O Fernando foi um dos parceiros que contribuiu com essa tese ao longo do desenvolvimento dela. A ideia foi o seguinte, minha profissão, ela evoluiu do jornalismo, saindo da assessoria de imprensa para aula, para docência. E aí o caminho de se especializar dentro da docência foi um pouco natural. Especialização, mestrado e doutorado. Precisava de um tema. Saindo da assessoria de imprensa, eu já passei a gostar muito mais de fotografia do que eu gostava na própria faculdade. Isso apareceu uns 5, 10 anos depois de formado. E aí no mestrado eu fiz um tema um pouquinho voltado para TV digital, na época era o que estava mais em moda, assim, mas depois eu percebi que o que eu gostava mesmo era fotografia. E aí meu doutorado tinha que ser sobre fotografia, né? E não uma fotografia sobre o eu, né, sobre mim, ou sobre uma pessoa lá de São Paulo, um fotógrafo renomado, que o pessoal gosta muito de fazer isso, né, de valorizar aqueles nomes, nossa, de São Paulo e tal. E eu falo porque eu vejo colegas compondo artigo de pessoas distantes, sabe? E isso me incomoda porque as pessoas que estão do nosso lado, né? Eu acho que elas são mais importantes pra gente do que aquelas que são mais distantes. Valorizar de certa o nosso forma. Bairro, né? Exato. E é bom dizer que é Exato. pela USP, em São Paulo. São Paulo, está escrito São Paulo, não está escrito Rio Preto. Esse é o mais importante que eu achei. Exato, em São Paulo. Então, assim, não desmerecendo todo fotógrafo de São Paulo, não é isso, né? Todo mundo tem a sua importância, mas eu acho que cada qual olha para aquele que está mais próximo a ele. A gente pegar o Cartier-Bresson, por exemplo, ele fotografou o quê? Paris. Cidade dele. Né? E a gente fala hoje dele como uma referência em fotografia, né? E aí eu quis trazer isso para o doutorado. Falei, o que eu vou fazer? Dentro daquilo que eu precisava fazer, de conversa com a orientadora e tal, surgiu a ideia, vamos trabalhar com os acervos de Rio Preto? Aí vai o Santiago procurar acervo. Aí acha pouca coisa. Aí, o acervo está complicado, vamos atrás dos fotógrafos, então. A maior parte dos fotógrafos que estão há mais tempo trabalhando, eles já estão ou um pouco aposentados, fazendo menos trabalhos, esse tipo de coisa, né? E tem a galera mais nova que vem por trás disso. Então a ideia foi juntar essas pessoas no primeiro levantamento, bem grosso, sabe? Quantitativo mesmo, para ver quem são, onde que estão. Alguns estão para São Paulo, alguns estão trabalhando em outros lugares, né? Mas tem um pessoal que permaneceu aqui ainda. E aí, tanto os de Rio Preto que foram para fora, quanto os daqui, nesse levantamento eu consegui fazer esse montante de pessoas, né? Deu mais de 100 fotógrafos base, digamos assim, selecionados. Você faz tipo um índice regressivo de uma centena ali, todos, né, que passaram por Rio Preto. Com formulário, com quem trabalhou, com quem que não trabalhou. Aonde trabalhou. Onde trabalhou, a data de início de carreira, como começou, mas de uma maneira um pouquinho mais superficial. A tese, o doutorado, ele tem como premissa o aprofundamento sobre um tema. E aí eu tinha que fazer um recorte, né? Que é o que a gente faz. Então, vamos escolher alguns fotógrafos. Aí na qualificação, que é a primeira prova, digamos assim, né? Do doutorado,
A gente sentou, conversou, os professores avaliaram tal, e a gente chegou num consenso de pegar 3 nomes, né, daquele montante todo que tinha, e trabalhar com as imagens desses 3, criando assim uma espécie de um produto acervológico, né, que é a tese em si. Aqui consta 15 imagens do Edson Baff, 15 do Jaime Colagiovanni, né, que o Fernando, inclusive, cedeu as fotos que estão posse dele, e 15 do Toninho Curi também. Tá? Então, essas fotos elas acabam fazendo parte como uma representação de um todo. A gente sabe que não é o todo, mas é um recorte daquilo que eles têm. E aí conta um pouquinho da carreira desses 3 fotógrafos, né? E um ponto importante dessa seleção do nome deles foi que eles foram os mais citados entre os outros fotógrafos. Que quando eu ia conversar, olha, me indica algum fotógrafo que você conhece. Quem que você conhece? Vamos lá, eu ia anotando tudo. Então, esses 3 nomes, eles sempre apareciam. Sempre apareciam. Então, todo mundo falava deles. Recorrentes. Então, na hora de fazer essa qualificação, veio essa recorrência. Ela ficou muito explícita, assim, sabe? Porque ela ficou mesmo discrepante. E aí, vamos pegar essa recorrência e vamos falar sobre esses 3. Tá? Então, o critério não foi assim, eu gosto desse, eu gosto daquele, eu prefiro esse trabalho, eu prefiro aquele. Foram as referências. Foram as referências, tá? Como é um trabalho de pesquisa, o pesquisador ele precisa se ater um pouquinho aos fatos, né? Vamos pensar assim, ao que eu identifico, ao que eu observo e como que eu trago isso para cá. Claro que a gente pode fazer aqui e ali A gente coloca, né, um pouquinho da nossa característica pessoal no trabalho, até porque essa tese, ela teve alguns braços, assim, que saíram dela, né? Um livro, depois que eu já publiquei de foto. A própria exposição da 3ª temporada de fotografia, que acabou recentemente no Rio Preto Shopping, organizada pelo Boni e pelo Vitão. Esse ano homenageou o Toninho Curi. Então, essas pessoas, elas vão meio que acompanhando esse trabalho, mesmo 3, 4, 5 anos depois de realizado. Então, esse é o resumo geral. Esse é o resumo. Deixa eu passar aqui para o Fernando. Eu quero saber, Fernando, os 3 fotógrafos escolhidos pelo Santiago, Baff, Toninho Curi e Jaime, são os maiores mesmo da nossa história? Eu diria que é a santíssima trindade de fotógrafos que registraram imagens da cidade. Porque nós temos fotógrafos e fotógrafos. Bom, vamos separar o Demonte, né? Demonte foi lá em 1927, fez 1000 e tantas fotos para o Alto da Comarca, que da região inteira é considerado o maior de todos. Da região inteira, porque ele pegou também as cidades Cedral, Ibirá, tudo que tinha, os distritos de Rio Preto, Ibirá, não, Tanabi, né? Bom, o Alto da Comarca daqui da Sul. Depois disso, nós temos um hiato. Porque é muito casamento, muita festa, muitos jogos de futebol do América, muito tal. Temos gente específica, como, por exemplo, o Ivo Pirani, que é um grande fotógrafo esportivo. Mas esses 3 focaram a cidade. A cidade é antes e depois. Começa com o Jaime, final da década de 50, o Jaime chega aqui em 56, já começa a fotografar Rio Preto, aérea. Eu que estou de posse dos negativos, eu e o Zé Nogueira estamos fazendo digitalização, a gente fica besta de ver a caixa que pega assim, aérea, pegando Coronel, entre tal e tal. Aí, 1957. Mesma coisa escrito em 1958, 59, 60, 61. Ele voltava no mesmo lugar fazendo, então você vai acompanhando, né, as mudanças arquitetônicas da cidade. Então é incrível esse acervo do Jaime, o que ele fez. Jaime pariu o Edson Baff. O Edson Baff começou na mão, no estúdio da arte do Jaime e aprendeu com ele o amor pela cidade. Porque o Edson, você vê, né, onde tinha coisa de Rio Preto, ele estava lá. Ele não foi um fotógrafo que ficou aí forçando fazer essas coisas comerciais. 80% do seu acervo é incrivelmente sobre a cidade. E Toninho Curi, que mais a parte? Ainda que o Toninho Curi é um que faz um amor, fotografia com amor. Toninho Curi não precisa disso, mas ele faz fotografia com amor, fotografa desde de câmeras analógicas, em que ele, desses 3, eu vou dizer com propriedade, é o que mais catalogou, até a câmera, qual o ângulo, qual o filme usado, abertura. Isso é incrível. Qual a abertura, isso é incrível que o Toninho Curi fez. Ele tem um caderninho, né, de tudo. anotação, O Jaime deixou tudo em caixa de sapato, com os negativos, a gente tem lá, né, tudo bonitinho, mas não tem aqui em câmera, qual é, não, tem algumas assim, panorâmica com a Rolleiflex, isso tem até um pouco. Agora, no meio disso, nós temos o Toninho Curi, que fez
Esse trabalho de deixar. Que, aliás, Santiago, eu quero registrar que eu vi que você foca muito na tua tese, que é esse problema arquivístico, né? Sim, a dificuldade que você encontrou. Sim. Você fala, o cara tem muito negativo e tal, mas não está catalogado, questão da preservação. Queria que você falasse um pouquinho disso. Preservação, o Fernando também complementa depois, porque o Fernando, com o museu, né, ele faz um serviço assim também, porque o que acontece especificamente com os negativos, né, para voltar lá no 1920 para frente, até chegar no que digital, não existem mais os negativos de 29, nem só não existe nada disso. Mas que a gente ainda usa, né? Antigamente, todo o processo dele, né, de revelar o negativo e revelar o papel, ele era muito artesanal, principalmente no comecinho, nas décadas ali, para a cidade pequena. Um outro caso que mandava para São Paulo, para o Rio de Janeiro, tinha gente que mandava, acho que o Toninho chegou a mandar para Cuba, se eu não me engano, para fazer revelação. Mandou. Né? Porque era o único lugar que revelava positivo. Então tem algumas características assim que, na realidade regional, funciona, beleza, né? Porque traz o material para a gente, evidencia o material, só que a permanência desse material, a conservação dele com o tempo, ela é muito degradante. O negativo, se você faz o processo químico lá certinho, ele não dá problema. Se você guarda certinho, não dá problema. Mas o certinho é muito certinho, ele é muito sensível. Umidade, temperatura. Umidade, temperatura. Essa temperatura de Rio Preto para revelar filme negativo não é adequada. Fernando que eu diga, né? Perdeu um monte Um dos casos disso que eu recebi também, não é só do Jaime, eu recebi todo o acervo também do Fotogaleria dos Irmãos Manhani, principalmente do Osmar Manhani, que estava vivo. Fernando, vem aqui. Chegou lá e falou, leva todos os negativos. Muitos colados, muitos derretido, né? Derretido. Então a gente conseguiu fazer uma parte que a gente conseguiu. Acho que conseguimos fazer umas 1000 fotos, vai. Mas tinha muito mais. Vai perdendo. Vai perdendo. Uma outra coisa que é bom dizer, que até 1958, os jornais eram 1, 2 fotos, 3 fotos no máximo, né? A gente que está diante dos... Aliás, fez 6 anos agora de digitalização dos jornais. 6 anos que a gente fez e precisa arrumar, né, prefeitura? Vamos arrumar isso aí, que é uma maravilha, né? Os jornais digitalizados, né? E é o seguinte, a partir disso, quando começa a entrar na década de 60, e principalmente na década de 70, os fotógrafos vão trabalhar exclusivamente para os jornais. E os jornais detêm esse material. E hoje você vai nos jornais, não tem essas fotos nem mais. Os jornais não, os jornais não tem os negativos nem as fotos. Quer dizer, nós e às vezes nem os jornais. Nem os jornais. Jornais digitalizados, a gente consegue fazer as fotos. O Gama começou a fazer também até, né, de ver as fotos, que é realmente incrível. Você fala, pô, essa foto eu nunca vi, essa foto... Não, você nunca vai ver mesmo, porque é exclusivo do jornal. E acho que você cita na tua tese também as TVs, né? A TV Record, por exemplo, não tem mais o acervo histórico dela lá desde a fundação, né? Porque no contexto, assim, é da permanência, né? O negativo, por exemplo, só finalizando aquela parte, por exemplo, se você não trata ele adequadamente, ele vai dar todos esses problemas que o Fernando falou. A fotografia é a mesma coisa. Então, tem que ter um cuidado básico para você conseguir ter essa permanência. No digital, a mesma coisa. Um HD, a gente pode colocar aí uma durabilidade de 4 anos, no máximo. Depois, tem que fazer um HD novo. É um problema deixar outro backup, porque se ele acabar, se ele morrer, morreu. Aqui na TV a gente tem sofrido com isso, porque é arquivo atrás de arquivo, onde eu vou guardar isso? Exato. Então essa permanência, tanto da fotografia quanto das imagens de movimento, de televisão, etc., elas têm esse problema de permanência porque o Brasil não se estruturou para essa questão cultural de arquivologia, de cuidar, de guardar, de valorizar. Sim. Rio Preto é uma cidade nova, moderna, que ela derruba os prédios antigos, a exemplo da própria catedral, né? Que ela foi erguida sobre a antiga catedral também, né? Antiga catedral, que foi substituída. E a gente vê pelas fotos do BAF... Nós temos aí, eu acho que isso que eu ia falar. Vamos começar a ver um pouquinho de foto e aí a gente vai focando em cada fotógrafo por capítulo, né? Nós vamos ver primeiro, então, fotos do Edson BAF, aí, se eu não me engano... Já é o começo da desmontagem dela, da demolição. Lá da torre, ela. Tá. Tem então, como que a gente vai trabalhar com a cultura fotográfica, né? Porque a arquitetônica também não permanece, a educacional também não. Então, esse é o desafio de pensar essa acervologia. Aí deve ser a Câmara Municipal, Ulisses Guimarães, né? O povo fumando, fumava. Foi sobre as diretas já. Diretas já. Biblioteca Municipal, né? Lá, o Centro Cultural, né? Da Jorge Simão. A construção da calha do Rio Preto. Isso. Pode ir passando aí. Ali para baixo também, próximo à Biblioteca Municipal. Nessa foto dá para ver o percurso dela até
contornar a biblioteca, né? Isso, até chegar na Filadélfia ali. Essa foto, olha, aquela ali, ó, o córrego do Rio Preto ali, Córrego do Rio Preto. Ela bem pra cá, aqui, né? Lá tá a cidade. Final da Filadélfia, não é ali pra baixo? Ali pra baixo, hoje é a avenida ali. Essas fotos do BAF Então, muitas de construção, tá vendo? Que ele fazia por conta dele. Por conta dele. Pra ter esse acervo, não pra... Sim. São fotografias que não davam um salário pro fotógrafo, né? Não dava rendimento para ele, dava custo, inclusive. E ele gostava muito de fazer essas fotos, que nem do Vasco que ele tá fazendo ali. Ele pegava... Ele tem minhas, inclusive. Aliás, essa foto aí, eu pedi para Israel voltar, essa foto do Vasco integra o painel, o primeiro painel Edson Baff, que está sob a guarda hoje aqui da TV Câmara, porque o filho dele, o Guilherme, fez um painel novo que está exposto ali no corredor do primeiro andar da Câmara. Bacana demais, né? Vamos essa imagem é muito bacana. Filadélfia, ficou bem a neta, né? Ali. Provavelmente usou algum filtro ali, né? Usou. Não é filtro, isso aí geralmente isso aí foi digitalizado do negativo, que era de foto, aquela foto, como é que fala? Positiva? Não, a instantânea. Polaroid. Por isso que ela fica assim amarelada. Aí agora nós vamos passar a ver Jaime Colagiovanni. Quero registrar que todo esse acervo do Jaime tá com o Fernando. Isso. São mais de 100 mil negativos, é isso? Então, a gente não conseguiu contar, mas uma contagem que a gente fez tinha mais de 70 mil. Mais de 70 mil. É só um armário, assim, com caixa de sapato. É incrível, né? Cada caixa tem mais de 2, 3 mil, então a gente perde, E esse trabalho está sendo feito ainda aos poucos, o Zé Nogueira. Aos poucos o Zé Nogueira, mas eu vou fazer uma crítica mais uma vez aqui. Tem pessoas aí, pegam as fotos, colorem fotos, distorcem as fotos, jogam em grupos de Facebook, né? Sem dar crédito, sem falar o nome do fotógrafo. Isso aí é um crime, gente. Isso é um crime. Ninguém pagar pra gente fazer, porque nós estamos parados, porque nós fizemos uma vez uma campanha para recuperar os filmes do Jaime, das latas. Você foi um dos até que colaborou. Agora, dos negativos, a gente nunca fez nada, né? E tem gente usando. Você joga uma foto, ele vai lá e recorta a foto. Tá difícil, é difícil. Bom, vamos lá, voltar. Jaime Colagiovanni, qual a característica que você notou do Jaime, Santiago? Jaime bastante médio formato, câmeras grandes e fotos aéreas, né? E muita cidade, sempre cidade. Que foram as fotos do recorte que o Fernando fez para trazer pra gente. As primeiras fotos que ele fez em Rio Preto são essas primeiras, aquelas duas que passou, e essa em 57, quando ele começou a fazer isso de avião. E eu, pelo menos, percebo, não sei se é a visão do Fernando também, que o próprio Edson Baff, ele pega isso daí para ele também. E ele leva essas fotos aéreas, essas fotos de cima, essa questão de cidade. Então, essa questão da aprendizagem da fotografia também, dentro da cidade, de um passando para o outro, a gente vai um pouquinho que trabalhando de uma forma diferente o que quem nos ensinou a trabalhar. Explicar. Essa é Bernardino, lá o Cardeal Leme, lá em cima, onde hoje eu foro. Aqui o Cine São Paulo, né, que é o edifício Curte. Mas só lembrar vocês, dizer que essas fotos que o Jaime fez de 57, 58, ele aproveitava a vida de governador. Por exemplo, o Jânio Quadros, quando veio aqui, veio a equipe do Primo Carbonari fazer aqueles filmes que vocês viram. Ele pegou o avião do cara, falou, eu te pago, mas eu preciso fazer umas fotos. Então ele subia nos aviões e ele pegava o aeroclube. Você vai dar uma volta para o Rio Preto? Eu preciso de você. Ele entrava em tudo que é avião e fazia. Ali a Galeria Bacite, né? Isso aí, a Galeria Bacite aqui tá destruindo, né? Já o Cardeal Leme, tá vendo? O chão ali tem um bar 66 ali. Ali já comecei, hein? E aqui é Bernardino também, né? Aqui é Bernardino, onde hoje ali o Quiberama, né? Esse prédio não existe, ó. Ali é o prédio do Toninho Cury. Ali é o escritório do Toninho Cury ali, Edifício Jorge Cury. Minha primeira morada em Rio Preto. Aí pegou as 3 praças, né? Que Dom José Marcondes, a Praça São José, do lado da praça aqui da igreja que não tem mais, Com a antiga catedral, né? Tudo. Rio Preto era pequeno demais, né? Nossa, olha só. Isso é 76 já, né? É 76 isso? 76. 76, Década de 70. Isso aí já é bairro fora da cidade, ó. Bairro fora. Provavelmente não é Eldorado não, mas por aí. Isso aí já é... Deixa eu ver, Chico. Aí já é Toninho Cury, né? Isso, aí é Toninho Cury. O Toninho Cury, ele foi fotografar mesmo o velório de Chico Xavier. 2002. Minha mãe estava aí. Minha mãe estava aí. Vamos pegar, Uberaba, Santiago, né? Isso, a característica do Toninho Cury, eu percebo que ele gosta de focar muito questões religiosas também, né? Ele faz o trabalho religioso, mas como
citou já, ele também, eu vejo ele mais como um cronista, sabe? Sim. Tudo que ele vê, Bom, ele na última fotografa. sessão da Câmara, polêmica pra caramba, ele estava aí, fazia tempo que eu não via ele na Fazendo Câmara, política, mas né? ele sabe, Tava lá em 7 de setembro. ele Cruzeiro sabe Guirandã. quando Sim. o bicho vai pegar, ele aparece. Ele Sabe. aparece. Essas interferências bem específicas, assim, é o que vem dessa noção de ficar atento às coisas que estão acontecendo. O feeling, né? O feeling, Ele tem essa parte religiosa porque a gente tem no Brasil muitas expressões religiosas, né? A gente tem o Menino da Tábua em Maracaí, tem o Paratininga, não é? No norte. Isso. A gente tem os castores aqui em Rio Preto. Isso que eu ia falar. A paixão dele é castores. Castores. Ele fotografa Ele castores anda- há 30, 40 anos. São Luís do Paraitinga, ele se eu faz não me engano, né? Isso, São Luís do Paraitinga. Ele faz o percurso dos castores todo ano. Esse ano ele foi também de novo. Então eu vejo um pouquinho disso, sabe? Uma pessoa que está mostrando a cidade, que está andando pela cidade, documentando a cidade, registrando a cidade. E de uma maneira bonita, de uma maneira lúdica às vezes, né? Mais dura de vez em quando precisa ser também, que são essas interferências mais diretas, especialmente na política, que também a gente tem um outro material dele assim. Então eu percebo mais isso. Eu gosto muito das fotos dos três, né? Vamos voltar a ver mais foto do Toninho aí. E, aliás, o Santiago, eu queria abordar um tema. Bom, podemos ir comentando aí. Isso aí ainda é o... É Chico Xavier, né? Chico Xavier, o cortejo fúnebre. Isso. Aí já é Bom Jesus da Lapa. Que ele também recorrentemente volta para lá, para fotografar. Também. Bahia, hein? E é isso, ele paga a viagem do bolso, vai, não tem ninguém custeando, registra. Né? Até porque o Toninho não precisa. Nessa época, essas fotos eram publicadas no jornal de São Bernardo, onde o Walter do Vale tinha coluna, que ele era muito amigo do Walter do Vale e publicava, tinha uma coluna de pesca, depois virou aqui em Rio Preto. Aí a demolição. Saía a queda das torres, né? Queda não, a demolição. A demolição. Aliás, tem umas fotos aí que eu nunca tinha visto do Toninho, viu? Tem, porque... Fotos inéditas. Eu não sei se na época isso circulou ou não, porque não era igual hoje, né? A gente no final dos anos 90, a internet estava chegando. No jornal então a gente só viu o que estava no jornal. A gente não tinha acesso Ele fotografava o quê? Você chegou a falar, Fernando, do filme, né? Eu fui final dos anos 2000, ali estava 1997... Mas 97 para 2000, até 2004, 2005 mais ou menos, a gente tinha o costume de sair com o filme 36 poses, fotografava 10, cortava o filme para revelar essas 10 e poder já trabalhar com esse material. E pegava o filme e botava de novo na câmera, fotografava mais 10, cortava. Então, não tinha essa circulação de foto como tem hoje, né? Então, essas fotos, talvez, Israel, por isso a gente não vê tanto. E aí também ainda é Ali é protesto popular, acho que foi o enterro de alguém que fizeram, né? Quando tinha essa mania de enterrar os políticos, né? Esse não é enterro do Adail, não, que eu estava lá. Não. Ali o caminhão da Rede Globo na cobertura do... Sim, foi repercussão nacional a demolição das torres, né? Foi. Demais. A implosão aí ainda, né? A implosão. E a gente percebe também nas fotos do Toninho, por exemplo, que ele olha para o todo, né? Ele olha para as torres que estão sendo implodidas, mas eles olham para as pessoas que estão acompanhando. Os bastidores. Né? A retirada, os trabalhadores. A gente chama de olhar transversal. Tem um olhar transversal que é incrível. Olha lá, Castores, que a gente citou. Sim. Castores ele fez muito, uma melhor que a outra. Olha essa aí, ó. Ciclos da vida. Isso aí, bem salgado, né? Sebastião Salgado. É uma foto... Menino da Tábua, Maracaí, São Paulo. Minha terra natal, inclusive. Maracaí, sua terra? Por isso que citei ela. Porque eu também já fiz alguns anos lá. De fotografia, né? Acompanhando. Que foto. Então, as fotos branco e preto dele demais. Motoqueiro nu na missa campal. Eu participava disso, isso é uma loucura, né? Dá pra ver que o fotógrafo não tá preparado, né? Ele vai pra missa campal, mas pra fotografar o que acontecer na missa campal. Bom, aí a conclusão... Por isso que a gente, só para completar, dizer uma coisa. Uma vez perguntaram para mim, eu que vivo sempre em Paris, né? Ele fala, você gosta... Eu adoro Paris, lógico. Ele falou, você gosta mais do Bresson
você gosta mais do Sebastião Salgado? Eu falei, Sebastião Salgado dá de 10-0 na impressão, porque Paris você tem tudo ali, né? Um museu a céu aberto. O Sebastião Salgado era uma terra, é uma poeira. Miseráveis, né? Miseráveis, é a expressão, é o que o Toninho também sabe fazer com maestria. É a pesquisa, é o trabalho, é o ir até aquilo que eu vou fotografar, né? Não é eu estar passando e fotografar, acho que tem algumas diferenças, né? Uma coisa de fala também, 68, 69, 70, o rei virou o Carfan. Era o rei dos jornais, todos os jornais, principalmente Diário da Região, fotos belíssimas. Cadê os negativos? Cativo, joguei fora, não sei. Fui lá na casa dele, cadê os negativos, meu amigo? Ah, não tenho mais. Olha só que dó. É porque era um hábito de... O que o fotógrafo fazia? Ele escolhia as fotos que ele queria, as demais jogava fora. O negativo, inclusive. Sim. Tá? A gente tem fotógrafos da Magnum, da agência Magnum, que é aquela maior agência, né, de fotojornalismo que a gente tem, que tinha esse procedimento. Ele escolhia as que queria, né? E o resto as demais descartava. Incrível, hein? E falando em fotógrafo, deixa eu abordar uma questão atual com você, Santiago, até pela tua experiência e bagagem aí. De que maneira que a extinção gradual de fotógrafos profissionais pode prejudicar o futuro da nossa memória? Porque eu vou citar um exemplo. O Diário, quando eu trabalhei lá nos anos 2000, tinha 12, 15 fotógrafos. Hoje não tem nenhum, graças ao advento aí de celular. Então, o próprio repórter vai lá, fotografa uma foto ali do evento que interessa. Sim. A gente não tem mais um fotógrafo profissional que se dedica a isso e que sai fotografando a cidade. Isso, de alguma maneira, pode prejudicar a memória futura, ou a quantidade de foto que é feita hoje, sem qualquer ordenamento, vai garantir essa memória? A questão dessa quantidade eu acho que não, porque ela é feita também sem a preocupação de guardar a imagem. É ali para postar tá ali no celular, pronto, eu postei. Stories, se eu perder o celular, tudo bem, a imagem não é importante para mim, né? Mas é um tanto quanto contraditório, porque a gente está vivendo uma era de imagem, com Instagram, Facebook, as mídias sociais, WhatsApp, que é a imagem que circula. Ao mesmo tempo, a gente não investe nos produtores da imagem, né? Não investe em que sentido? Se eu tenho uma mídia, eu tenho um jornal, ele não tem fotógrafos trabalhando, né? Então, isso vai... que a gente fala do esquecimento, né? A gente vai apagando um pouquinho com o tempo, com o passar dos anos, essa noção do que a gente pode ver na rua. Atitudes políticas, teatro, música, comportamento, vestimenta, questão arquitetura, né, tudo. As transformações urbanísticas. Se a gente não registra essas transformações, a gente depois não tem como contar muito bem essa história, né? Então, a importância desses registros é a gente contribuir com a história sobre um prisma, mas assim, olha a imagem, veja a imagem, né? Vamos analisar a imagem da maneira mais imparcial possível, mesmo a imagem sendo um pouquinho parcial, porque eu faço o recorte que eu quero da cena que eu estiver presente. Mas é problemático por causa disso. E o pessoal hoje que está dando conta disso, que eu vejo participando dos grupos de fotógrafos, das caminhadas de rua, inclusive a gente encontrou o Fernando 2 sábados atrás, que a gente estava fazendo uma caminhada fotográfica ali no centro. São as pessoas que estão assim, começando, que querem desenvolver, que querem aprender, que têm ido para a rua. O fotógrafo profissional, muitas vezes, ele já não faz mais isso. Precisa pagar conta, precisa disso, precisa daquilo. Precisa correr atrás do leite, né? Por isso que alguns projetos culturais, às vezes, são de extrema importância, porque eles vão ajudar a fotografar coisas que não são fotografadas, né? Ele vai ajudar aquele artista a fazer a proposta que ele quiser para fazer esse tipo de imagem. Então, bacana por causa disso. Me corrige se eu estiver errado, Fernando. A gente tem o Toninho, que está aí, que a gente já citou e tal, mas eu acho que talvez hoje o único fotógrafo profissional que eu vejo está fotografando o que está acontecendo ali, aqui, é o filho do Baf, o Guilherme. Está sempre com a máquina em punho ali, está nos eventos. E o Jorge Maluf. E o Jorge Maluf sempre está, ainda continua fazendo, mas ele faz social. É um dos poucos mais fotógrafos. Olha, preciso pensar para falar, olha só. Pensar. Agora, uma coisa que eu preciso dizer a vocês aqui, que é o mais importante de tudo, e com propriedade eu posso falar, por ter sido 9 anos e 2 meses, né? 9 anos e 6 meses, como diretor do Arquivo Público Municipal, e dizer o seguinte: muitas fotos foram digitalizadas lá 10, 15 anos atrás, com um scanner que não era... Então, tudo em baixa qualidade. Aí depois, hoje, então esse já é um problema. Então, nós temos um arquivo digital que você vai precisar. Nós vamos fazer um painel no Mercadão, no Tadel ali, só procurar o negativo, porque a foto não dava mais
explodir daquele tamanho. Demorou mais de 2 semanas para a gente achar o negativo. Esse é um grande problema que nós temos aí, que é um acervo de fotos digitalizadas erroneamente. Mas ainda que achou o negativo, né, Achou Fernando? Porque negativo. muitas vezes escaneia em baixa resolução Sim, e joga sim. o negativo Joga fora. o negativo. Já garantiu o digital, posso desfazer do analógico. Uma outra coisa que tá terrível é as pessoas fotografarem, jogam na mídia social e jogam fora o que ele fotografou. E a mídia cai, aí ele manda pro WhatsApp, cai mais ainda. Então nós temos esse problema de baixa qualidade de imagem. Temos câmeras aí que, nossa, muito, mas como é que ele armazena isso? Ele armazena na nuvem? Eu não sei, eu preciso pegar alguém mais para falar. Na nuvem vai com uma... Esse é um dilema. É um dilema. Isso vai com muita qualidade? Vai com... Normal. Até Vai quero com a ouvir mesma. o Vai Santiago com a mesma. sobre isso. Qual o caminho de armazenamento? Porque hoje a Então. quantidade... Vou dar o exemplo aqui da TV. A quantidade de arquivos... Tem sessões de 6 horas. Esse programa vai ter 1 hora. Qual a solução? São servidores? São nuvem? Aonde? Porque a gente não tem, né? O que eu tenho conversado com fotógrafos, assim, o consenso é que um misto é o ideal. Guardo na nuvem e guardo no meu HD, entendeu? Por uma questão de permanência. Porque se eu jogo no Instagram, no Facebook, não é meu. Não é meu. Não é meu, entendeu? O próprio YouTube, tá no YouTube, mas... Não é meu. Eu não acho que o YouTube vai sair do ar nunca, mas e se sair? Mas a gente pensava isso sobre o Facebook. Orkut. Sobre o Orkut. Então a gente também nunca imaginava que o Orkut ia acabar. Eu, pelo menos, que vivi o início e o fim... Eu tenho tudo em HD. E tem não só não, são 3. São os backups, Backup para não ter... Eu tenho feito isso. Eu tenho 3 HDs de backup, digamos assim. 2 são iguais, exatamente iguais. E o terceiro é o que eu fico pra lá e pra cá, entendeu? Tem uma coisinha daqui que eu quero tirar, eu jogo pra lá pra depois devolver pro outro. Pra fazer tipo uma gestão. Mais o HD de uso, que é o do ano corrente. Mas é um cuidado meu, tá? Porque se eu perco um HD, eu tenho o outro ainda. CD, esquece. CD com o tempo, ele quebra. Ele estraga. Né? Trava. Não Trava. tem jeito, não. Negativos, eu escaneio tudo em alta resolução, escaneio em 6.000 dpi, 300 já seria o suficiente, eu escaneio em 6.000, tem um scanner bom, guardo os negativos. Mas tem que ter em 3 teras também. Guardo um pouquinho. Cada HD meu, acho que tem 4 teras, de 4 teras. No mínimo, é pra aguentar. Aí se eu tiver mais trabalho, eu vou aumentando a quantidade de HD, né? Sim. Guardo em TIFF também, tá? Tem caso, por exemplo, que eu vi de fotógrafo que escaneou o acervo com a resolução que tinha lá no final dos anos 90. 800 por 600, Sim. que era da televisão. Sim. 800 por 600 hoje não é nada. Celular já é 1920 por 1080. É o caso que eu trouxe aqui, né? que eu fiz. Eu fiz uns clipes fotográficos há mais de 15 anos, hein? São os, quando era... Acho que não era nem Adobe Premiere ainda. Então... Vai sair uma foto entrando outra, aquela saída entrando de outra já dá, lembra que dava problema? As legendas terríveis. Transição, mas eu fiz, por décadas fiz e tal. Nós temos aqui na TV Câmara, tá? Se quiser passar, para terminar o programa aí, mas são clipes fotográficos daquela época que eu fiz por causa da minha sinfonia, que tinha feito aquela sinfonia. Eu falei, eu queria fazer antes de fazer o filme. Então foi feito esses clipes aí que tem da década de 20 até a década de 70, eu acho, 80. Mas realmente, esse é um problema. Aqui na TV nós temos um acervo de torno de 8.000 fitas entre mini DV e VHS, que agora nós estamos num processo de digitalização, mas não é fácil. Mas esse cuidado todo também não é regra, viu? Então, o que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é deixa no computador e tem um HD com um pouquinho de cópia ali das coisas mais importantes. Só isso. Eu tenho uma cópia extra, entendeu? Uma segunda cópia. Porque ainda é uma questão cara, né? O HD de 4 TB ainda não é muito acessível. Demora para mandar, para trazer, para transferir. Mas é o caminho. É fazer esse excesso de backup, né? Um a mais. Ou então você trabalhar de forma híbrida. Joga para a nuvem, paga lá a nuvem, joga para lá. Que também não é sua, né? É um aluguel. Não. Amanhã ou depois a gente não sabe o que pode acontecer. E Eu tomei a gente perde muito, né, Fernando, material assim. Perdi, mas eu fiz uma destinação legal, assim, sinceramente. Falava, é porque eu tô aqui, não, mas eu tenho tudo em backups, tudo. Mas eu escolhi como meu depositário de tudo a TV Câmara, sabe? Desde que o Gama tá aqui como diretor, eu falei, eu vou escolher a TV Câmara. A TV Câmara tem todos os meus filmes, tem todo o meu acervo de fotografias, acervos de documentos, né? Mandei tudo, porque eu acho que é um veículo de Rio Preto, sim, nosso, é público, é legal. Então, acho que é um destino. Acho que eu diria, você que fotografou bastante,
bastante aí, não gosta de mim, não gosta... Então, manda pra TV Câmara aqui, que a gente vê, digitalizar. É um caminho das pessoas trazerem aqui, né, coisas que a gente não tem em mãos, como aconteceu um dia no Mercadão, uma mulher falou, tem umas fotos que meu marido fez, lembra? A dona Leila Keffley levou do marido fotos da década de 40, 30, que ninguém tinha visto. E eu fiz uma matéria, o Giarejão fez comigo na época, chama um tesouro embrulhado. É maravilhosa as fotos. Ô, Fernando, e alguns materiais também não tem como ter backup, né? Por exemplo, os filmes antigos, de documentário, de cine documentário, eu tenho um rolo de filme só, e eu não tenho como copiar isso. Eu fiz. Tudo que você pensar de filmes de VHS, Super 8, 16, 35 da cidade, tudo eu digitalizei, tudo isso eu tenho e a TV Câmara tem também. Você fez uma cópia de tudo também. Porque é para passar, a gente não pode deixar engavetado também, tem que passar para a população. Sim. Hoje eu mandei cedo para ele, pegaram um videozinho do nosso programa, né? A pessoa expande um pouco, tira o logo embaixo, então tem que ver esse problema. Faz aquele corte e e botou republica. de noite. E aí pegou de noite na tela e jogou e tá no WhatsApp aí. Isso não tem controle. Não tem, mas é pro Rio Pretense ver mesmo. Não é meu, é pro Rio Pretense ver. É porque a ideia dos acervos é isso, é você deixar disponibilizado. Por exemplo, eu não falei de vocês sobre a tese, vocês chegaram até a tese numa pesquisa aleatória. Aliás, parabéns. Aliás, quem tiver interesse aí, eu vou pôr aqui embaixo, eu não lembro de cabeça agora o endereço certinho, tá no site da USP, tá no repositório da USP. No repositório da USP, está aí embaixo. Se você quiser ler, é muito bacana. Como eu disse, 285 páginas. Uma reflexão sobre fotografia, memória das cidades, memória dos fotógrafos. Tem uma relação, como ele disse, mais de 100 fotógrafos, até pessoas que eu não lembrava, Elisandro Ascari, o Tatal, que trabalhou com a gente no Diário. Sim. Essa relação da tese, ela tem alguns elementos suprimidos, sabe? Por exemplo, telefone, endereço, essas coisas a gente não publica. Mas isso tudo também fez parte do levantamento. Então, foi um levantamento bem sério, bem aprofundado, tá? Para tentar localizar as pessoas mesmo. Quero fazer referência ao Diva também. Eu falei que o Diário estava sem um fotógrafo. O Diva tem feito, o Edivaldo Santos, tem feito freelancers, né? Não está contratado, mas pelo menos está aí fazendo os registros para o Diário da Região. Santiago, quero te agradecer, parabenizar mais uma vez por essa belíssima tese de doutorado, Narrativas Visuais e Memória, os acervos que constituem identidade, trabalhos fotográficos com foco no Noroeste Paulista, na verdade, com foco em Rio Preto, né? É que para não ficar... É que tem uma questão assim, né? Eles muito bairrista, muito bairrista. É que eles não fotografavam apenas Rio Preto, né? Sim. Não, tanto que o Toninho a gente viu aí, o Brasil inteiro, Bahia. Sim, né? E tem a questão de origem das pessoas também. Então, nem todo mundo nasceu em Rio Preto. Então, fica o Noroeste como uma... O nome é extensivo também. Pode ter uma... Como é que pode falar? Uma nova edição saindo para... Bosporanga, vai ter um spin-off aqui, vai ter uma continuação. Aliás, deixar mais uma vez um pedido aqui, o Toninho, né? Toda vez que eu encontro, convido ele para vir aqui, ele fala que vem, mas... Sexta-feira nós vamos estar com ele, eu e ele, Zé Nogueira, no escritório. Se quiser acompanhar a gente, nós vamos no escritório do Toninho Cury aqui. Toninho é meu irmão, né? Um grande irmão. Mas é um gênio da fotografia, um gênio mesmo. Ele, no museu, pronto, ele foi lá e falou, vou fazer uma contribuição. Ele só deu uma laica, só uma M12. Tem uma inveja, inclusive. Sonho de todo fotógrafo, ele deu uma funcionando pro museu. Eu falei, gente, Toninho, esse é o Toninho Cury. Acho que a gente podia fechar botando esses... Ó, gente, é bem primário. Né? É bem primário, porque hoje com essa tecnologia, mas vocês vão ver como é que se faziam clipes fotográficos. E não esquece que agora a gente está em HD aqui na TV Câmara. HD. Esses clipes fotográficos, se não me engano, foi feito em 2003 ou 2004. O que era? Já era Adobe, né, para mim? Já tinha. Acho que era Adobe, mas eu devo ter feito no Movie Maker. Movie Maker, Movie Maker, agora que eu lembrei. Foi feito bem. Então tá, gente, nós vamos terminar o programa com esse filme do Fernando, que mostra imagens de Rio Preto de 1920. Fotografias de imagens de 1920. Década de 20 até a década de 70. Até a década de 50. 70. E a gente encerra esse documento do Rio Preto por aqui. E, como sempre eu digo, se você, como disse o Santiago, Fernando, tem algum material aí em casa, guardado na gaveta, manda aqui pra gente, a gente digitaliza e torna público, exibe aí para toda Rio Preto, é muito importante para a preservação da nossa história. E se você quiser entrar em contato com a gente, tá aí embaixo telefone, e-mail, redes sociais e tudo mais. Então, terminando aí com esse filminho do Fernando e até a próxima.